Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo a esse vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é a indústria fotográfica, aqui a indústria das câmaras fotográficas, né? Quanto vende de câmera fotográfica por ano no mundo inteiro, né? São quantas câmeras são produzidas, né? Quantas saem das fábricas que eles mostram aqui, né? Eu tô nesse site aqui que é dessa Lensvid aqui, que é um site que faz esse tipo de levantamento, né? E aqui ele fala que 2013 foi o pior ano para a indústria fotográfica em longo tempo, assim, talvez por décadas, né? 2013 foi o pior ano que teve para a indústria fotográfica, né, de todas. Aqui tem um gráfico que eles fizeram, um gráfico para facilitar assim o entendimento aqui, né, da produção das câmeras. E aqui mostra aqui nesse primeiro quadradinho aqui, mostra o total de câmeras fabricadas por ano. Então aqui tem desde 2009, aqui que eu vou ter que chegar perto aqui, ó. Em 2009 foram fabricadas 105 milhões de câmeras, 2010 121 milhões, 2011 114 milhões, 2012 109 milhões, em 2013 61 milhões. Teve uma queda de 40% na fabricação de câmeras fotográficas, incluindo compactas, mirrorless, DSLR e esses tipos. Só câmera fotográfica, né? Exclusivamente câmera fotográfica. Aqui nesse segundo quadradinho aqui, mostra a quantidade de câmeras com lente intercambiáveis, assim, que inclui DSLR, inclui mirrorless também, né? E no ano teve uma queda de 20% aqui na fabricação das lentes. Aqui nesse terceiro quadrado aqui é um comparativo entre as DSLRs com as mirrorless de 2012 e 2013. Que em 2013 foram fabricadas 16 milhões provavelmente aqui de câmeras e 4 milhões de mirrorless. Em 2013 13 milhões de DSLR e 3 milhões de mirrorless. Então teve uma queda de 25% aqui na produção das mirrorless e 19% na produção de DSLRs em 2013. E aqui as câmeras fabricadas entre 2009 e 2013, a quantidade de câmeras, acho que aqui incluindo tudo, incluindo compacta, mirrorless, DSLR. E aqui mostra que 45% de queda aqui na fabricação de câmeras compactas em 2013, comparado com 2012. E 60%, uma queda de 60% se for comparado com 2010, que é uma queda bastante grande, né? Aqui é a previsão de vendas das mirrorless que a indústria fez quando lançou as mirrorless, né? Então aqui era a progressão de vendas que as fábricas achavam que ia ter, né? E a linha amarela aqui é o que realmente aconteceu com o mercado. Então aqui, nossa, tá quanto um terço do que eles previram, né? Um terço, um quarto do que foi previsto aqui de vender câmeras mirrorless, né? Aqui é o número total de câmeras vendidas em 2013 por regiões. Aqui nas Américas e na Europa é onde mais venderam as câmeras, né? Pois aqui um amarelinho são os outros, aqui em vermelho é a Ásia e em verde aqui é o Japão. Então um dos maiores mercados de fotografia é no Japão, né? Porque só o Japão, que deve ter uns 170, 180 milhões de habitantes, vende uma quantidade grande de câmeras comparado quase com a Europa ali, né? Metade do que vende na Europa. Aqui é o número de lentes fabricadas em 2013, né, e vendidas por região. Aqui também Europa, Estados Unidos é onde mais vende, o Japão também vende bem. E aqui ele fala aqui, ó, a população do Japão em 2013 era de 127 milhões, que é só 1,78% da população mundial. Mas em 2013 o mercado japonês recebeu 13% das câmeras fotográficas que foram fabricadas e 15% das lentes que foram fabricadas no mundo todo, né, que foram fabricadas no Japão mesmo, né, e ficaram por lá mesmo. Então uma porcentagem muito grande de câmeras e lentes que se vende no Japão, né. E aqui
uma visão aqui do mercado das câmeras 2012 e 2013, né? E o quanto diminuiu aqui o mercado de cada uma, né? Aqui mostra que as câmeras fotográficas estão caindo, né? A venda delas, porque tem aparecido essas câmeras com os smartphones e tudo, né? Tem várias coisas, os iPad, tablets, né? Essas coisas assim. Principalmente esse smartphone, que é o que tem derrubado muito, né, a venda de câmera fotográfica, porque todas têm incorporadas uma câmera fotográfica e a maioria das pessoas que compram câmeras fotográficas, elas normalmente são leigas na fotografia, né? Elas compram para fazer fotos da família, dela mesma e coisas assim. Aqui é só uma reportagem falando que a Nikon está repensando no sistema 1, né, e diminuiu a previsão de vendas dessas câmeras, né? E não é só a Nikon, né? A Canon também, né? A Canon admitiu, né, que não venderam tantas câmeras EOS M como elas queriam que tivesse vendido, porque o mercado não é fácil, né? E aqui pergunta assim, né, que se essa bolha das vendas de câmeras fotográficas estourou agora, né, em 2013, porque nos Estados Unidos o mercado caiu 43%, né, das câmeras fotográficas, que é uma queda grande, né, para uma indústria, né. Aqui também de novo, né, que ela diminuiu a previsão de vendas, né, dessas high-end câmeras aqui, são as top de linha, né. Então, mesmo essas top, elas têm diminuído assim a previsão de vendas, porque não está fácil de vender, né. Aqui é uma reportagem só para deixar os proprietários das Sony aqui felizes, né. Aqui a Sony, pela primeira vez, as câmeras Sony, né, passam a ser as que mais venderam, mas na Coreia do Sul só, né. Em um lugar no mundo, pelo menos, a Sony já está vendendo mais do que a Canon, até que é a que mais vende no mundo, né. Mas a Nikon vem bem atrás, né. E na Coreia a Sony passou a Canon. Aqui ele mostra que assim, ó, isso aqui é só um fórum, e aqui ele fala assim que essas fabricantes de câmeras, elas dificilmente vão falir, né, ou vão parar de fabricar. Muito difícil, assim, só se acontecer uma perda assim, de dinheiro assim, grande, e que ela não consiga mais se manter. E aqui ele fala que nessas, né, a Nikon, por exemplo, ela vende essas steppers, e que ela faz as plaquinhas de chip ali, né, os wafers, e essas máquinas aqui não são fáceis de fazer, né, então são poucas as fornecedoras de máquinas que fazem isso, e a Nikon é uma das maiores, e metade dos chips produzidos no mundo é feito com essas steppers aqui da Nikon, né. E aqui também ele fala, a Roya é uma das maiores que fornece, né, a matéria-prima para lentes da Nikon, Canon, todo mundo, né? Então, quem fornece os vidros aqui, né, o cristal para se fazer as lentes, é a Roya. Então, a Nikon, Canon já estão ligadas, né? A Nikon tem muita tecnologia da Canon, a Canon tem a tecnologia da Nikon também dentro delas, né? Então, elas são sempre interligadas. Essas Pentax, Fuji, Mamiya, todas as outras aí também, elas têm essas ligações por trás delas ali, né, entre essas empresas, porque uma ajuda a outra, né, e pra gente ver, né, que aqui no Brasil a gente quase nem conhece Pentax, mas ela existe ainda e vende pouco, mas ainda vende, né, câmera, e não morreu, né, e acabou não falindo também. E aqui fala assim dessa ligação entre as câmeras, né, e quem pode, né, comprometer os outros são essas outras empresas aqui, né. Então, quem é a maior fabricante de câmeras assim, não é nem a Nikon, nem ninguém, é a Nokia, né, que a Nokia é uma das maiores, se não for a maior fabricante de celulares, né, uma empresa finlandesa, e ela, como tem câmera embutida ali, ela acaba sendo a maior fabricante de câmeras, né. E aqui ele continua falando assim, né, só para você ter uma ideia, né, a Fuji HS20 EX com a tecnologia HDR, né, foi lançada e já foi seguida pela Sony, Polaroid, Casio, uma já outra
já vem atrás, né, lançando a mesma coisa, assim, porque existe essa, provavelmente exista, né, eles não confirmam nem nada, nem falam nada, mas provavelmente exista essa cooperação entre as indústrias de câmeras fotográficas, principalmente as japonesas, né, porque elas estão interligadas, né. E para a gente ver que esse mercado de câmeras fotográficas, vídeos e coisas assim, isso é um mercado aberto ainda, assim, e depende da ideia da pessoa, né, dele entender o que o mercado precisa e o que o mercado quer para ele vender uma coisa. Para a gente ver aqui essa marca GoPro aqui, que é desse bilionário aqui, né, que ele já era filho de bilionário, e aí acabou tendo essa ideia de fazer essa GoPro aqui, que é a câmerazinha pequenininha, portátil, resistente, com essa caixinha prova d'água, assim, a coisa mais simples possível, que resista bastante, filme bem. No começo nem filmava tão bem assim, mas fez o maior sucesso, né? E no final, essa GoPro que não existia, que nunca foi marca de câmera de vídeo, nunca teve história nem nada, acaba ganhando esse mercado, né? E tirou o mercado de todo mundo, né? Principalmente da Sony, que era a maior fabricante de câmeras de vídeo, né? E acabou que esse mercado todo aqui foi tomado por esse Nick Woodman aqui, que é o presidente da GoPro, né? O cara que inventou ela, né? E tá aí, né? O mercado depende de pessoas com ideias, né? E depende de pessoas que entendam o que esse mercado precisa, né? E as fabricantes de câmeras precisam entender o que o fotógrafo, ou que o amador, que a pessoa que é leiga e quer começar na fotografia, o que ela precisa, né? Quem viu isso antes foi esse rapaz aí, né? Que ele já tomou esse mercado. Então, o próximo passo é descobrir qual é a próxima câmera que virá para tomar todo esse mercado de volta, né? Ou se é que vai acontecer isso, né? Vamos ver, vamos esperar para ver o que acontece, né? E não se preocupe que o mercado de câmera fotográfica nunca vai acabar, porque a gente precisa sempre das imagens, né? O que vai acontecer são as coisas mudarem, as formas mudarem e acabarem facilitando mais para todo mundo, né? E depois disso, assim, facilitando essas coisas, vai depender muito de um bom profissional atrás para conseguir fazer uma imagem muito boa, assim, com qualquer câmera que realmente apareça aqui no futuro, né? Então isso sempre vai depender de bons fotógrafos, de pessoas que entendam muito bem, assim, de linguagem da imagem, né? Da linguagem fotográfica, de composição, ideias, e por causa disso a gente sempre evolui também, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, comente, favorite também. Obrigado e até o próximo vídeo.